Hello! Voltei para continuar dadaísmo, mas antes preciso de dar os meus lembretes. Por mais que seja chato, eu dependo deles para sobreviver, ok? Com o canal. Curtir, quem não se inscreveu, se inscreva, divulgar o canal, apertar o sininho para ser lembrado de que a Cris chegou e também ir lá no Instagram do canal, que tem umas coisas muito legais, @canal Espalhando Arte, vale a pena conferir, tá bom? Então, continuando dadaísmo. Na primeira aula eu contei para vocês como o dadaísmo começou e aqui ele veio. Disse também que os artistas participantes do Dada não compartilhavam um estilo ou abordagem comum, mas sim o desejo do acaso, do ilógico, do irracional, do nonsense, sem sentido. E aí comecei falando de um novo fazer artístico, que foram os ready-mades. Mas eu disse também que uma das facetas do Dada era a anti-arte, no sentido em que os artistas protestavam contra os valores acadêmicos e os cultos contemporâneos da arte. Hoje vou expor melhor essa questão com um excelente exemplo, que é o trabalho de Marcel Duchamp, mais uma vez, intitulado LHOOQ, de 1919. Que título é esse, hein? Vamos lá. Esta obra é um exemplo clássico da irreverência Dada em relação à arte tradicional. Duchamp transforma um cartão postal barato da pintura de Mona Lisa. Ele pega o cartão postal e no rosto da Mona Lisa ele desenha um bigode e um cavanhaque e rotula LHOOQ. Lá embaixo vocês podem ver que está escrito. Se essas letras forem pronunciadas como por um francês nativo, soaria como se estivéssemos dizendo Elle achou au cul, que pode ser traduzido como ela tem um bumbum gostoso. Eu tenho que falar bumbum para não ser cancelada, cortada do YouTube. Ó Senhor! Duchamp não somente desfigurou o que é considerado um trabalho assim transcendente de habilidade técnica, com um lápis, com um grafite grosseiro, como também violou as normas de gênero ao acrescentar pelos faciais ao retrato de uma mulher. Mais uma vez, Duchamp conseguiu ofender a todos ao mesmo tempo. Ele colocou questões que desafiavam os valores artísticos, a criatividade artística e a regra em geral. Ô gente, tem símbolo de arte maior do que a Mona Lisa? Não, não tem. Outro tipo de fazer artístico muito querido pelos dadaístas foram as colagens. O primeiro tipo de colagem que eu vou mostrar mantém a filosofia do absurdo Dada, quando o artista tira as imagens do seu lugar funcional, revistas, rótulos, jornais, e as recombina de maneira livre com resultados bizarros, humorísticos e perturbadores. Uma bagunça, diria eu. O exemplo que eu vou dar para vocês é de Max Ernst, alemão. A palavra, ou também chamado de mulher-pássaro, é uma colagem feita também com guache e aquarela. O que a gente vê? Uma mulher nua no primeiro plano, uma coleira em seu pescoço, sem cabeça, e pássaros enfiados entre as pernas e debaixo do braço. Sua perna direita foi esfolada para mostrar uma rede de nervos ou vasos sanguíneos semelhantes a raízes. Um pouco atrás dela, no espaço raso, uma figura toda esfolada que foi cortada verticalmente em dois.
metade dele está de frente, metade dessa figura está de costas. Ou seja, tudo muito esquisito. A mulher em primeiro plano é Eva, da obra Adão e Eva, de Albrecht Dürer, artista, renascentista, famosíssimo alemão. A figura de trás é uma ilustração anatômica e os pássaros provavelmente foram retirados de um guia ornitológico relativo a aves e pássaros, o guia ornitológico. Nessa colagem, Ernest ataca vários alvos de desprezo da Dada. A ciência e a tecnologia, a introdução da gravura de Dürer mistura ciência e religião, Eva, né? E mistura também arte erudita, Dürer, renascentista, fabuloso, com mera ilustração. O significado simbólico para os pássaros é inquestionavelmente sexual, e a nudez de Eva e a mutilação de seu corpo e da figura de fundo seria Adão? Então, a mutilação de ambos cria conotações desconfortáveis de violência sexual. Ao todo, se a gente for ver, a imagem é absurda, também bem-humorada, anticonvencional e perturbadora, todas características do Dada. Temos também um outro tipo de colagem, eu chamo de colagem acidental, vocês vão ver por quê. Eu vou pegar um exemplo do Jan ou Hans Arp, sem título, daí você já vai perceber que ele não está querendo te levar a lugar nenhum, porque não tem título, então você pense o que quiser, conclua o que quiser. E essa faz parte de uma série que ele fez de colagens feitas ao acaso. O que ele fazia? Ele pegava uma folha, tá, de papel, quadrados coloridos e jogava os quadrados coloridos em cima dessa folha ao acaso. É uma coisa acidental. Onde eles caíssem, era ali mesmo que eles iam ficar. E aí ele ia e colava. Literalmente uma anti-arte, né, gente? Muito parecido com a postura de escolher um objeto do handmade e elevar ele à obra de arte. Você picar papéis e deixar eles caírem aleatoriamente em cima de um outro papel, vai contra tudo, né? O que a arte estabelece do fazer, de ter uma técnica, de ter uma criação, de ter qualquer coisa, né? Pois o seu interesse pelo acidente é justamente uma forma de desafiar as técnicas tradicionais de produção de arte. Outro fazer artístico bem interessante também é o que foi chamado de pataphysics, traduzindo patafísica. Nome estranho, né? Já começa daí. Bem, a patafísica foi uma ciência inventada pelo escritor francês Alfred Jarry com a intenção de ser uma paródia da ciência. Aqui, o termo patafísica é usado para se referir a obras que imitam a linguagem e as imagens da ciência e da tecnologia, mas as derrubam e as tornam disfuncionais e absurdas. Para que fazer isso com a ciência e a tecnologia, né? Desfuncionalizá-las, torná-las absurdas. Levemos em consideração que as primeiras 2 décadas do século XX testemunharam a presença crescente de muitas máquinas na vida cotidiana da classe média, incluindo telefones, automóveis, máquinas de escrever, máquina de lavar elétrica e uma série de coisas. E nós já vimos no futurismo, por exemplo, que nessa época vários artistas modernos celebraram a era da máquina, pois no dadaísmo alguns artistas vão se referir à ciência, à tecnologia de maneira absurda. É, na verdade, uma crítica à ciência e à tecnologia, se a gente pensar bem. Não seria uma resposta deles
ao uso destrutivo da tecnologia durante a Primeira Guerra Mundial? Quer dizer, o dadaísmo é a negação, né? A negação de tudo. Nada, é o nada, porque nada fazia sentido mais depois da Primeira Guerra Mundial, né? Essa humanidade que destrói, para que tanta arte, cultura, ciência, tecnologia, engenharia, seja lá o que for, se nada disso foi capaz de impedir a guerra, o homem de fazer a guerra, né? Então vai aí uma ironia a ciência e a tecnologia, né? A máquina. E tem uma questão também, que é uma questão muito importante sobre o homem e a máquina. O medo de ser substituído pela máquina, né? Será que um dia a máquina vai substituir o homem? Um bom exemplo deste tipo de trabalho patafísica é Prostituição Universal, de Francis Picabia, feito com tinta, têmpera e tinta metálica sobre papelão. Os artistas Dada frequentemente combinavam tecnologia e sexualidade, criando uma desconfortável separação entre a impessoalidade fria e geométrica das máquinas e nossas expectativas do emocional, do caloroso e orgânico. Então, nessa obra de Picabia, uma máquina elétrica fálica ereta vomita palavras provocativas sobre a forma mecânica ajoelhada a qual está ligada. As palavras são para convidar, para ignorar o corpo humano. A forma abaixo, inferior, a ajoelhada, é rotulada de sexo feminino ideológico, com sua bolsa de viagem, que está escrito, né, logo abaixo, sugerindo um comentário absurdo sobre a relação entre os gêneros. E, obviamente, que ele, Picabia, reforça o contraste máquina contra humano. E onde esperamos a marca original, expressiva e autográfica do artista, Picabia emprega o anonimato linear inexpressivo de um diagrama de engenharia. Quando você vê essa obra, não parece assim um esquema, um diagrama mesmo de engenharia, né? Uma coisa técnica assim, mas ao mesmo tempo, né, vai aquela provocação. O dadaísmo tem muito uma coisa assim, um certo cinismo até, sabe? Acredito eu. Eu acho eles bem cínicos, assim, na forma que eles colocam. Porque o cínico fala o que quer, né? De uma forma, assim, meio velada. E assim é que o que eles fazem. Tudo tem ali uma segunda interpretação. E também não é óbvio, não é direto, não. Por isso que eu acho que é cínico. A palavra melhor para ser encaixada aí. E de uma certa forma desagradável também, né? Não é que seja feio, mas é uma coisa que não te atrai porque você acha que não teve um trabalho, não teve uma técnica, entendem? Não teve o artista, tudo parece que já vem pronto, né? A colagem já está pronta, o que ele pega para colar, o handmade, ele acha e eleva a obra de arte. Esse aqui agora parece uma revista técnica mesmo, um desenho técnico assim, industrial, sei lá, né, de produção. E para terminar, eu sempre gosto de chegar até as artes gráficas. Eu vou mostrar um cartaz que foi feito por Theo van Doesburg, aquele amigo do Piet Mondrian, do neoplasticismo, lembram? Então, Theo van Doesburg e Kurt Schwitters, um artista alemão. Esse cartaz, intitulado Pequena Noite Dada, é de 1922. Bem, Kurt Schwitters e Theo van Doesburg fizeram uma turnê pela Holanda para apresentar o Dada aos artistas locais e ao público. Faziam palestras, apresentações. Este era o cartaz do evento. Ele é decorado com slogans multilingües, dizendo: Dada é contra o futuro, Dada está morto,
Dada é idiota. Viva Dada. Ou então, palavras como banalitatem, banalidades. E o que a gente vê aqui? Que o tipo de letra e o próprio design do texto sublinham as características de caos e anarquia típicas do Dada. Essa confusão é um tanto de fonte misturada para tudo quanto é lado, né? A gente vê que existe uma desarmonia entre essas fontes que foram escolhidas também aleatoriamente, ao mesmo tempo que o texto não tem uma ordem, né? Tá uma coisa jogada para cá, outra virada para lá, não tem uma estrutura. Então, não é um absurdo? Não é o ilógico? A lógica não seria escrever assim? E as regras todas da composição gráfica? Pois é ilógico, é irracional, é nonsense, sem sentido. E uma coisa que eu acho muito interessante é que essa estética de 1922 ainda é uma estética muito vista atualmente nas artes gráficas. A gente vê muita coisa com essa vibe assim, né? É bem popular, popular assim, é querida, que eu quero dizer, né? No mundo das artes gráficas, é uma opção querida, e na época era um escândalo. Bem, o fato é que o Dada começou a questionar e contestar tudo, inclusive a própria arte. A partir daí, ninguém mais tinha condições de definir o que é ou não arte. Os conceitos de arte como belas artes estavam desconstruídos. E talvez seja por isso que tanta gente não goste, tenha antipatia, repulsa ao dadaísmo. Mas foi um momento, e por isso que eu falo que o contexto é muito importante. A gente não sabe, né, o que é guerra direito aqui no Brasil. Então a gente não sabe, assim, não passou pelo sofrimento que eles passaram. É uma coisa assim, aterrorizante, horrível, sofrida. E a arte se colocou contra essa situação, contra esse absurdo. Então ela mesmo se colocou absurda. Talvez para julgar na sua cara o absurdo, para você ver o absurdo que nós somos, de fazer uma guerra. Eu entendo o dadaísmo muito assim. Então, ele ocupa um lugar interessante. Não é o lugar do belo, do agradável. É o lugar do absurdo. É o lugar do questionador. É o lugar da provocação. E não é que a gente às vezes precisa ser provocado, instigado para enxergar as coisas? O ser humano precisa. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, uma coisa que choca, que incomoda, que te chama a atenção, nem que seja para o mal, te faz pensar. É mais ou menos por aí. E é por isso que eu gosto do dadaísmo. Assim como eu gosto de tudo, porque tudo que acontece... Ai, professora, você gosta de tudo? Gosto. Tudo acontece por um motivo. É o que eu falei, ninguém acorda um dia e fala... Ai, hoje eu vou ser dadaísta, vou enlouquecer Marcel Duchamp, vou pegar um urinol e vou enlouquecer todo mundo, o mundo da arte. Não. Inclusive, este livro aqui me deu muito essa consciência, porque quando você sabe da vida do artista, né, quando você estuda o artista, a vida dele, tudo que aconteceu, você tira ele desse patamar de boina, criador, gênio. Não, gente, eu sempre repito isso. O artista não tá ali para vender, não, né, para ser famoso. Ele trabalha com a arte porque é um anseio dele, né? É um talento dele, talvez também, um desejo dele, uma necessidade às vezes dele. Mas não é para ser famoso, ganhar dinheiro. Então aqui dá essa noção porque você vê que ele tem uma vida. Vai ao sacolão, faz supermercado, deu aulas de francês, foi bibliotecário,
e foi Marcel Duchamp, aquele do Victório, tá bom? Então, vou deixar o nome do livro na descrição também, para quem quiser. É uma ótima pedida. E hoje ficamos por aqui. Continuamos na próxima aula com outro assunto de arte moderna. E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigada. Vejo vocês na próxima aula. Não esquece de curtir. Beijo. Tchau.